Hoje eu quero falar com vocês sobre um material publicado no UOL, na coluna do Aguirre Talento, que inclusive fez o Eduardo Bolsonaro madrugar para poder responder a ele, onde ele trouxe informações ali de uma das fontes que estava presente, ou melhor, de 3 fontes que estavam presentes na delação premiada do Mauro Cid, ouvindo ali a coleta da delação do Mauro Cid, onde o Mauro Cid disse que a Michelle Bolsonaro, junto com o Eduardo Bolsonaro, incentivavam supostamente objetivos golpistas ali por parte do Jair Bolsonaro. Material publicado aqui no UOL. Michelle e Eduardo incitavam Bolsonaro a dar golpe de Cid em delação. O tenente-coronel Mauro Cid narrou em sua delação premiada que a ex-primeira-dama Michelle e um dos filhos do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, faziam parte de um grupo de conselheiros radicais que incitavam o então presidente da República, Jair Bolsonaro, a dar um golpe de Estado e não aceitar a derrota nas eleições do ano passado. De acordo com o relato de Cid, esse grupo costumava dizer que Bolsonaro tinha o apoio da população e dos atiradores esportivos conhecidos como CAC para uma tentativa de golpe. O tenente-coronel ainda afirmou aos investigadores que Jair Bolsonaro não queria desmobilizar os manifestantes golpistas acampados em unidades militares pelo país, porque acreditava que seria encontrado algum indício de fraude nas urnas, o que serviria para anular o resultado da eleição. Cid diz à PF que nunca foi encontrada nenhuma prova de fraude. O plano do golpe só não foi adiante de acordo com o tenente-coronel porque não houve concordância dos comandantes militares. O UOL revelou em setembro que Bolsonaro chegou a discutir uma minuta golpista apresentada pelo seu assessor Felipe G. Martins com o chefe das 3 Forças Armadas, mas apenas o comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier, manifestou apoio. Os chefes do Exército e da Aeronáutica se posicionaram contra a iniciativa golpista. Inclusive, foi até rememorado na época que o chefe do Exército, o general, se não me falha a memória, o Freire Gomes, teria dito que se o Bolsonaro continuasse com aquela narrativa de golpe ou algo do tipo, ele teria de dar voz de prisão ao Bolsonaro. Essa matéria chamou tanta atenção no clã Bolsonaro que o Aguirre Talento publicou ela às 4 da manhã e às 6 da manhã o Eduardo Bolsonaro já estava nas redes sociais, publicando uma resposta e colocando inclusive em questionamento aquilo que eu trouxe no meu vídeo anterior aqui no canal, que supostamente não teriam provas ainda contra o Bolsonaro dentro das delações que o Mauro Cid tem feito. Este era o all-in contra Bolsonaro? Observação, ainda falta homologar a delação de Cid, feita quando este estava preso, pois até agora apenas a imprensa supostamente teve acesso a ela. E aí ele compartilha na tela, como vocês estão vendo aí, junto com a postagem dele, prints de matérias que saíram em veículos de imprensa, falando ali sobre as declarações do subprocurador-geral da República, o Carlos Frederico, que teria dito que até o momento a delação do Mauro Cid é fraca e não tem provas. Mas a Polícia Federal já confirmou a várias fontes que várias coisas que o Mauro Cid já delatou estão conectadas com provas e materialidade que a Polícia Federal já teve acesso. E mais cedo, no vídeo que eu soltei aqui, eu fiz uma crítica, inclusive, a essas falas do próprio Carlos Frederico. Por quê? Porque a gente sabe que uma delação premiada não é meramente o que o indivíduo fala ou deixa de falar. O grande problema, e que me preocupa, inclusive, é como é que um representante do Ministério Público não consulta a Polícia Federal para saber se as declarações que estão sendo feitas ali encontram alguma materialidade ou não. Ele disse que não tinha provas, que a delação é fraca, que é basicamente uma confissão. E aí, em outras entrevistas, ele já tem um pouco moderado o tom, dizendo que estão buscando encontrar provas do que o Mauro Cid disse com o que se tem conectado ali de materialidade. Então não é mais a delação é fraca. Tem de aguardar. Porque é interessante que a delação não é pública, como o próprio Eduardo está questionando aí. Mas por que um membro do Ministério Público, que deveria em tese estar ali preocupado em encontrar materialidade ou não, está dizendo que a delação é fraca, que não tem materialidade, enquanto a Polícia Federal já tem materialidade de provas conectando materiais que foram encontrados, inclusive pela própria Polícia Federal, em e-mails de indivíduos que estavam envolvidos em golpe, em celulares que tiveram ali a sua encriptografia quebrada, em e-mails também e em buscas e apreensões de alguns endereços, com o que o Mauro Cid está falando.